Porque, de alguma maneira, eu tenho certeza, se você pensar aí na sua vida, você já percebeu que crises muitas vezes chegam sem aviso, né? Do nada, como dizem, né? Ou simplesmente aparecem na nossa frente. Isso na astrologia a gente vai entender um pouquinho também como isso pode, entendendo e compreendendo como ela se instala e de onde vem também. Outra pergunta, toda perda que você já passou ou está passando agora de repente, é realmente uma derrota de vida? É realmente vem para te fazer perder algo? Será que essas derrotas têm esse tipo de mensagem? Ou simplesmente, se a crise que está acontecendo agora, ela estivesse te mostrando um novo caminho, né? E aqui nós não estamos romantizando ou dourando a pílula, mas de repente tendo um outro olhar para as crises que acontecem na nossa vida. Então vamos desmistificar isso? Olha só. O verdadeiro entendimento das crises, até porque crises não acontecem só hoje, não é? Se nós olharmos na história, se nós olharmos em livros sagrados, as crises elas estão presentes a todo momento. Aliás, a crise muitas vezes fez de alguns avatares ou fez de alguns seres especiais e até de pessoas comuns a grande mudança, o grande ponto de virada foi no momento de crise. Foi onde parecia que já não tinha chão. E aí a crise veio para essa mudança. Por quê? Aliás, apesar da crise trazer esse estado de mudança, ela traz embutida nessa mensagem simbólica muitos aprendizados. Traz também embutido nessa mensagem simbólica processos de crescimento, ainda que você entenda que a crise que você está passando esteja ligada ao campo financeiro, ao campo sentimental, pessoal, profissional. Eu não sei o momento de crise que você está passando neste momento que você está aqui ouvindo o programa, vendo o programa aqui comigo, porque de toda maneira, muitas crises já se passaram na sua vida. E você está aqui, né? Vivo, entendendo, compreendendo como essas crises podem ou fazer você crescer, ou fazer você aprender algo, ou fazer você sair de padrões num processo de mudança. As crises, elas sempre vão nos obrigar a um estado de mudança, a rever as nossas escolhas principais e aquelas escolhas que a gente não quer mudar, aquelas escolhas que são padrões da nossa vida, para que a gente possa abandonar esses padrões e, de toda maneira, essencialmente, desenvolver novas capacidades. E nós, seres humanos, nos vários estágios da vida, vamos pegar um exemplo? Quando éramos crianças, a gente muitas vezes ou brincava de super-herói, não é? Brincava de algo, tinha um poder especial. Porque enquanto criança, a gente trabalha com o lúdico, trabalha com a simbologia, com os sonhos. Tudo nos é permitido, não é? Quando criança, a gente imagina voando, nadando, não é? Explodindo coisas, ou brincando, se colocando em riscos. A criança tem esse tipo de percepção. E naquele momento, quando a gente vai crescendo, entrando na pré-adolescência, adolescência e depois na fase adulta, a gente vai perdendo essa falsa sensação de limites. A gente vai se colocando mais limites, colocando, né, no nosso lugar, e de toda maneira, é justamente naquele momento que a gente perde o desenvolvimento de novas capacidades. Porque a gente entra numa percepção de que a gente só vai ter novas capacidades se nós estudarmos. Então vou fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer uma formação e ali eu adquiro uma nova capacidade. Ou vou fazer um curso profissional para adquirir uma habilidade, desenvolver uma habilidade. Porém, existem momentos da vida que são grandes formadores do ser humano, do adulto. Vale mais do que uma escola por inteiro, que uma faculdade por inteira. Porque naquele momento que você está passando a chamada crise, ali é momento de você parar, não é? Se colocar numa posição quase de espectador, não de envolvimento, para que você possa compreender o que está acontecendo e quais saídas, quais ferramentas você precisa para resolver aquela situação de crise. Porque de toda maneira, e usando de novo aqui da linguagem simbólica, se nós ficarmos em torno do olho do furacão, que é a crise, você não encontra saída. Você vai se envolvendo e se deixando envolver, se envolvendo e se deixando envolver por aquela situação onde de repente não tem mais não tem mais por onde, não é? Não tem mais como a situação ocorrer.
Teve um outro dia, eu apresentei um trabalho numa escola que eu participo, e chamado da ilusão de Pokendorf. Depois você pega a figura aí na internet, eu deixo aqui no card para você. A ilusão de Pokendorf é interessante porque são linhas, né, que estão aqui na vertical, e uma linha na diagonal cruza essas linhas que estão na vertical. Então, de repente, dá a impressão que essa linha na diagonal ela está quebrada. É apenas uma ilusão de ótica. E o que eu quero dizer com isso? Que isso tem a ver com o programa, Paulo, com a crise. Muitas vezes nós precisamos tirar essas linhas que estão na vertical, que é a crise, para compreender a solução que está na diagonal, entendendo que essa linha que parecia quebrada, na verdade está reta. Na verdade, tenho a solução para aquilo. Só que para dissipar essa situação que não me permite ver a solução, para que eu enxergue a solução, para que eu alcance essa resolução, eu preciso de ferramentas. Sozinho, muitas vezes, ou sozinho, eu não vou conseguir, porque eu estou embebido, eu estou envolvido na situação. Então, eu não consigo sair dela de alguma maneira apenas usando os conhecimentos que eu tenho. Existe um conhecimento de Viktor Frankl que eu trouxe aqui, que é o seguinte: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar quem? Nós mesmos. Quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. E é um grande ensinamento, porque você pode e deve usar para a sua vida, porque às vezes acontecem situações na nossa frente, ou com pessoas que estão ali ao nosso lado, né? A gente até está bem numa situação e vê a pessoa do lado numa situação de crise, de preocupação, de problema. A grande dica que você pode dar para ela, às vezes a gente fala assim, não liga para esse problema, fica calmo. Às vezes a gente está querendo ajudar, ser carinhoso, carinhosa com a pessoa. A pessoa não vai ficar calma só porque você está dizendo fique calmo. Mas uma grande dica que você pode dar para ela é isso. Quando a situação você não pode mais mudar, não tem mais jeito, não é? A única coisa que você pode mudar é você mesmo e você mesmo. E aí a pessoa desperta para um padrão que ela talvez não percebia. Onde ela já não pode mudar o externo, então ela muda o interno, para que ela possa adquirir novas ferramentas, novas possibilidades e aí sim avançar nas soluções do externo que está ocorrendo. Então é um grande conhecimento que você pode e deve partilhar. Paulo, o que as crises podem nos ensinar? Eu estou aqui vivendo um momento de crise, na situação A, B ou C. O que a crise pode me ensinar? De maneira geral, primeiro, o estado de consciência. Porque quando você está passando esse momento, chamamos de crises, problemas ou situações tensas, que inclusive a gente consegue identificar no mapa astral, né? Inclusive atendi uma pessoa há algumas semanas, uma liderança, né, num poder militar, e ele falava assim para mim, né? Paulo, poxa, eu tô passando essa situação, tô passando esse problema, né? Houve essa situação comigo no trabalho e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. É uma situação de crise. Por quê? Aquilo já não era da alçada daquela pessoa, não era dele, não tinha mais o que ele fazer. O tempo já estava fadado, mas ele pode agora, olhando as previsões, adquirir um novo estado de consciência. E é isso que ele acabou fazendo e está super feliz aí fazendo as suas novas atitudes, suas novas habilidades. A crise nos traz maturidade. Paulo, mas eu já sou maduro, já sou adulto. Claro que cronologicamente você é. Mas muitas vezes a gente tem ações imaturas, mesmo numa idade madura, né? A gente tem esse tipo de projeção pessoal muitas vezes, e aí temos que tomar cuidado. A crise nos leva à evolução. Eu já até trouxe esse processo aqui, brincando, obviamente, né, usando do lúdico. Se um dia eu trouxer aqui como convidada a Fênix, né, vamos convidar hoje no programa, temos aqui a Fênix, e ela vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre o mito da Fênix, o grande mito que nós usamos, que é para renascer das cinzas e depois se desconstruir. E ela vai falar pra gente como isso é. Eu tenho quase certeza que ela vai dizer assim, olha, Paulo, ouvintes, ficar renascendo das cinzas toda hora é muito chato, é muito dolorido. Eu tenho que fazer isso, é uma missão que eu faço, mas isso dói muito. Será que você faria isso? Será que você teria coragem para renascer das cinzas tantas e tantas e tantas vezes uma vida toda? Olha, eu me pego a pensar que talvez eu não teria, não. Não sei você, mas eu não teria. Eu repensaria se eu gostaria de viver como a Fênix.
Porque ficar muitas vezes trazendo, né, esse olhar muito romantizado do mito da Fênix, fica parecendo que tudo é fácil, que a evolução é fácil. A evolução nunca é fácil. Nem a evolução e nem a revolução são fáceis. Por quê? Fazer a evolução é dar um salto novo para um período, para um projeto, para um processo. E fazer a revolução da minha vida, né, como a gente traz lá na Revolução Solar, completar o novo ciclo, eu preciso fazer uma revolução de uma maneira construtiva, né, de uma maneira honrosa, de uma maneira evolutiva. Portanto, evoluir sempre é um processo dolorido, trará dores sim, mas essas dores vão levar você a um novo patamar de um processo. Vão trazer você para vencer situações mais difíceis e revelando forças que você desconhecia até o momento. Inclusive Jung tem um tipo de conhecimento que é o seguinte: não existe tomada de consciência sem sofrimento. Não tem. Seja sofrimento físico, não é? Seja sofrimento mental, psíquico ou até espiritual, ele vai acontecer para que você tome o estado e a forma do estado de consciência. Por isso que é tão importante que você possa usar ferramentas como a hipnose para enfrentar essas crises, para que você possa ter oráculos como o tarô para trazer luzes onde está escondido, para que você possa olhar o mapa natal como um meio de olhar as suas potencialidades e desafios e as previsões, entendendo todas essas questões. Ou, de repente, a leitura do mapa kármico para entender padrões do passado que estão se repetindo hoje e que você não quer mais repetir. Então veja quanto conhecimento a gente consegue fazer, a gente consegue trazer para que você possa justamente ter uma vida mais feliz. Continuando, nós estamos falando sobre crises e como essas crises podem nos levar ao desenvolvimento e elas não são castigo, hein? Veja só, Paulo, como é que eu atravesso uma crise? Como é que eu posso, quais são as dicas que você pode me dar, né? Ainda talvez sem compreender muito bem, refinadamente, qual é a crise que eu estou passando? Mas uma delas você pode entender o seguinte: eu aceito, a crise está instalada na minha vida, eu entendi, tá bom, ela está aqui, eu preciso ter um poder de adaptação, porque muitas vezes a gente, aquela velha frase na língua portuguesa, né? Ao invés de ir ao encontro, eu vou de encontro à situação. E muitas pessoas, diante da crise, vai de encontro a ela. E acaba se machucando mais, não percebendo a situação e vai perdendo até força física para relutar enquanto a crise. E a outra coisa, responsabilidade. Não adianta fugir da crise, não adianta. Mas não fui eu que fiz. Não foi, mas está vivendo a crise, não é? Então tem que saber qual é a sua responsabilidade, até que ponto, não é? Não é assumir tudo, mas assumir o seu papel de responsabilidade, porque o foco diante da crise não deve estar apenas naquilo que aconteceu, mas na resposta que nós damos diante do que aconteceu. É a resposta que você vai dar diante, porque o acontecimento já foi, já está ali, está instalado, não tem o que fazer. Então, de alguma maneira, a gente mudando esse estado de consciência, esse olhar, a nossa posição enquanto partícipe e agente para uma atitude até de espectador, nos permite ver os potenciais e defeitos que estão acontecendo. Existe o conhecimento de Epiteto que ele fala assim: não são os acontecimentos que perturbam os homens, o ser humano como um todo, mas a interpretação que fazem deles. Até porque muitas pessoas, quando a gente está passando uma crise na vida, né, a pessoa fala assim: não liga não, isso vai passar, não, isso não é nada. Pode não ser nada para a pessoa, mas para você é uma grande crise, existe um grande movimento ali, existe um padrão que está te levando para uma energia talvez mais negativa, mais destrutiva. Portanto, a interpretação do que o ser humano faz é que realmente acontece ali, e não os acontecimentos que acabam desenvolvendo de alguma maneira. As crises, elas não vão definir quem nós somos. Isso, muito cuidado, tá bom? Você que está me acompanhando aqui. Porque por vezes eu atendo pessoas que elas acabam partilhando as suas crises e elas falam assim: poxa vida, né? Eu estou aqui com um problema e aí eu sabia que isso ia acontecer porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. Você não é. Você se tornou, de alguma maneira, você está naquele padrão. Mas é possível você sair daquele padrão. Então as crises não definem quem você é.
As crises, de alguma maneira, identificam o que aconteceu, mas não vão definir a sua persona, tá bom? Elas vão revelar, principalmente, essencialmente, aquilo que podemos nos tornar. Porque, de alguma maneira, aquilo que está acontecendo na sua vida é possível você resolver, amparar, né? Dar um novo potencial. É preciso, muitas vezes, ter o caos na nossa vida para aí sim dar a luz a uma estrela que vai realmente trazer o grande brilho da nossa vida. Então aqui, mais uma vez, desejo e espero que as crises na sua vida se resolvam, assim como na minha também. E agradecer sempre a você e deixar aqui, né, um desejo especial para quem? Para mim mesmo, porque eu faço aniversário dia 13 de junho. Então eu quero o seu recadinho aqui embaixo, dando parabéns, né, desejando tudo de bom e agradecer ao universo por um grande ciclo de vida, a minha revolução solar, que acontece mais um ano, porque isso é uma grande bênção, né? Uma bênção divina que a gente deve sim agradecer, comemorar. Então espero o teu recadinho aqui, os parabéns, para que a gente possa comemorar juntos. Agradecer a sua companhia. Toda quinta-feira, 6 horas da manhã, aqui comigo na Madrugada Astral. Um grande beijo no seu coração e até mais.